mensagem é essa: nós estamos em uma guerra de extermínio. E o evangelho que eu trago são as boas novas, são as novas armas que podem ser usadas para defender você, sua família e seu patrimônio dessa guerra e desse extermínio. É isso. Abjeto. Eu tenho uma admiração enorme pelo Bronze. A questão é que eu discordo, assim, tipo, a visão dele de mundo é perfeita. Só que eu discordo de várias afirmações de fato que ele fez. Por exemplo, quando ele fala de pobreza, não existe pobreza em Portugal. Aonde eu trabalho, eu entro em casa que não tem energia elétrica nem água. Que o cara pega a água no poço, ele toma banho com a água que ele toma banho, ele lava o prato, e essa água é da descarga da privada dele. Nesse lugar não existe pobreza, porque essa pessoa é 100 vezes mais rica do que o imperador mais rico de 200 anos atrás, que não tinha sabão de pia, não tinha antibiótico, não tinha depilação. Então, eu não conheço Portugal como vocês, mas eu acho muito difícil que tenha alguém passando fome em Portugal, viu? Aqui no Brasil, se o cara estiver disposto a trabalhar, ele trabalha. E mesmo assim, a maior parte da população é de parasitas, certo? Democracia é uma expressão demoníaca. Os pais fundadores nunca usaram em nenhuma constituição, nem sequer estadual. A Alemanha Oriental se dizia democracia. A Coreia do Norte era democracia, né? A do Sul é república. República é quem vota, quem paga imposto, contribui e vota. Democracia é que criança e mulher e parasita vota, não é isso ou não? Mas voltando à conversa. Esse é um dos fatos que eu não concordo com a conversa. Por exemplo, ele falou, porque o ouro valia em cada lugar. Tem um grupo inclusive católicos, de intelectuais católicos, que chamava Escola de Salamanca, que eles mostram que não era assim. O ouro tem um valor global. Inclusive, o nosso conceito que a gente discute aqui constantemente, que é o efeito Cantillon, é a distribuição desse valor. E a riqueza dos Rothschild veio, através do telégrafo, da arbitragem disso através de botar um irmão em cada país. Não é isso que é a história dos Rothschild? Isso também é isso. Mas o ouro valia X, Y. Não, o ouro sempre valeu a mesma coisa no mesmo lugar, porque existia arbitragem. A diferença era o quanto de cada moeda que era, como é que chama? Que era conversível por ouro. Exato. Eu vou voltar aqui só para definir os conceitos, para quem não entendeu os conceitos que eu disse aqui. O que é senhoriagem? A principal fonte do governo hoje de riqueza não é dívida e não é imposto, é senhoriagem. E o que é senhoriagem? É a emissão, é a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda. Quando era na época colonial, existia um imposto aqui no Brasil chamado quinto. O quinto, ouro quintado, era o ouro de Portugal, que era transformado em moeda ou marcado com um brasão imperial, dizendo esse ouro que pesava X, pagou X imposto, tendo livre circulação como dinheiro. Pagou imposto, beleza? Ele pode ir para Metrópole, para Angola, para Moçambique, para onde for, pagou imposto. A senhoriagem era 20% uma vez. Agora é 10% por ano. Porque ele imprime 15% do dinheiro, diz para você que a inflação é 5%, aí você ganha 7%, e diz, não, você tem que pagar imposto. Você, como é o nome como é? O pecado de cobrar juro? Usura. Usura. Você praticou usura. Você é usurário. É isso. O grande problema de imóveis, além do fato da população, é que imóveis, como o nome já diz, eles são imóveis. Não existe propriedade imobiliária se você é obrigado a pagar uma quantidade de dinheiro fixa, que quem determina não é você para continuar lá. O nome disso é locação, não é isso? Não é locação que chama essa relação? Se você paga todo ano para continuar lá, você determina esse valor. Ou é o governo, então o terreno é dele, não é seu. Se você que tem que pagar pro cara para ficar lá, se você não pagar, ele vai te chutar de lá. Você não é dono de nada. É isso. O padrão da maior parte da história da humanidade não foi ouro, foi cobre, beleza? Cobre, inclusive o colapso, aquela sociedade toda do Antigo Testamento, de pastores e tal, foi em decorrência do colapso da Idade do Bronze. A maioria das cidades colapsaram, a maioria das sociedades desaprenderam a ler e escrever e tal. Quando a sociedade inteira hoje se parar de acumular ouro e começar a acumular cobre, o mundo inteiro vai ficar mais pobre. Porque a elasticidade do cobre é maior. Na hora que mais pessoas comprarem cobre, mais cobre será produzido e o valor do cobre vai cair. E todo mundo vai ficar mais pobre. É isso, é por isso que quando o Abjeto diz, mas essas coisas não são boas reservas de valor. Para o cara compreender isso, é necessário que se compreenda o que é stock to flow, o que é uma boa reserva de valor, quais são os critérios aristotélicos de dinheiro, a questão do Cantillon. Por exemplo, quando ele diz, porque, por exemplo, vou dar um exemplo que vai ficar muito... Quando eu digo isso, geralmente as pessoas conseguem entender a questão da senhoriagem. Se você aceitar a inflação oficial do governo como reajuste do seu patrimônio e da sua renda, e se seu pai e seu avô continuassem aceitando isso, você teria o padrão de vida do seu avô. O meu avô, que nasceu aí em Ponte de Lima, em Portugal, nasceu numa casa que não tinha energia elétrica.
é essa quantidade de riqueza que eles estão nos tomando todo ano, é na base de 10% ao ano. E você acumular sua poupança em ações, em títulos, em imóvel, e seja lá qualquer coisa que o governo controle, você está renunciando 10% de sua riqueza por ano para financiar governos que fazem coisas satânicas. Por exemplo, na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que a nobreza na Europa foi destruída. A nobreza fisicamente foi morta, a maioria das pessoas foram mortas, a maioria dos países se tornaram repúblicas. Não é isso que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial? Quem financiou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi ouro ou foi promessas de ouro que não existiam satânicas? As guerras mundiais nunca existiriam sob o Gold Standard, não é isso? Elas nunca existiriam. Não existiria a quantidade de ouro no mundo para financiar o que foi feito de mortandade, não é isso? A única maneira do mal absoluto existir, a corrupção, como é? A corrupção, como é? O poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. E se alguém que está me ouvindo aqui se considerar conservador, eu recomendo a leitura de um texto de um cara chamado Mircea Popescu, O Bitcoin e os Pobres. O Bitcoin explica, o Mircea explica que o Bitcoin é a coisa mais conservadora nesse planeta desde Jesus Cristo de Nazaré. O Bitcoin não é revolucionário. Ele não vai mudar a lógica de nada. Ele só vai vir para fazer a lei antiga ser aperfeiçoada, como Jesus veio para fazer a lei antiga ser aperfeiçoada. Ele aperfeiçoa a propriedade privada. A maioria das pessoas que tem Bitcoin, inclusive nós conhecemos várias pessoas que têm milhões de euros em Bitcoin e não tem nem carro. E não é por amor ao Bitcoin, não. Não é por amor ao dinheiro, não. As pessoas que têm amor ao dinheiro é o que tem dinheiro fácil, não é isso? O cara que geralmente ama o dinheiro é o que tem dinheiro fácil. O seu tesouro está onde está o seu coração. A questão é que as pessoas que acumulam Bitcoin, ideologicamente, elas entendem que elas estão deixando uma coisa preciosíssima para as futuras gerações. E ter Bitcoin e manter riqueza nesse ecossistema é tirar riqueza de Satanás. Eu não precisaria estar me doxando aqui. Eu estou arriscando a minha vida. Eu estou arriscando ser sequestrado, morto, a minha família morrer, para salvar a sua família, você que está me ouvindo aí. Eu estou me arriscando. Eu provavelmente vou ter uma morte violenta em decorrência disso, de agora, do que eu estou fazendo aqui, que eu já fiz várias vezes, para que você seja salvo. Isso não significa que eu sou santo, mas que eu estou sendo voluntário para ser Marte. Como, por exemplo, Santo Antônio de Lisboa, não é isso? Com 17 anos ele queria ser Marte lá em Marrocos, não é isso? Eu estou me colocando à disposição para morrer. O que eu estou fazendo aqui é colocando a minha vida e a da minha família, certo? Em risco. Para que eu estou fazendo isso? Eu estou ganhando o quê aqui? Eu não tiro um centavo com o livro, o livro é de Alan, é isso do projeto de Alan, é tudo dele. Eu não ganho nada, eu não vendo curso nenhum aqui. O meu interesse é apenas e somente que você salve a sua família. Que você não financie aquelas pessoas que querem castrar os seus filhos, porque eles também querem castrar os meus. Eu também me prejudico quando você financia o Satanás, não é isso? Eu só quero que você se salve. Quanto mais pessoas forem salvas, menos zumbi a gente vai ter para combater, não é isso?